Bem-vindos a mais um programa Ligados na Bíblia. Hoje estaremos dando continuidade à nossa série de estudo do livro de Mateus. Quero convidar você para a leitura dos versos 1 ao verso 10 do capítulo 19. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não se casar. Lemos no texto que alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. A pergunta levantada por eles e a resposta de Jesus tem sido mal interpretada por nós, por causa de uma falha na tradução. Há dois termos muito importantes para a compreensão deste texto e de outros textos bíblicos que tratam do mesmo assunto. O primeiro termo é repúdio e o segundo termo é divórcio. Há muitos anos, a igreja tem tratado estes dois termos como se fossem a mesma coisa. Entretanto, não são. O que tem nos levado a muita confusão a respeito do divórcio. O termo repudiar, do grego apoluo, carrega a ideia de liberar, mandar embora, abandonar, enquanto a palavra divórcio, do grego apostasion, refere-se a uma certidão escrita de separação, um documento formal que visava legalizar a dissolução da união e proteger a mulher da acusação de adultério. No hebraico, essa distinção também é muito clara. A palavra repudiar no hebraico, shalach, significa lançar fora, expulsar, mandar embora. A palavra divórcio, queritur, cortar, significa cortar totalmente. Carta de separação. Me desculpe se eu não consegui pronunciar corretamente as palavras hebraicas aqui citadas, mas aí está para vocês o significado real delas. Portanto, desde os dias de Moisés, o divórcio era o fim oficial e legal de um casamento, dando ao marido e à esposa o direito de seguir a vida e casar de novo, e não mais viver em adultério. O repúdio, no modelo bíblico do Antigo Testamento, é um ato de rejeição ou expulsão da esposa, deixando-a numa situação difícil e sem proteção alguma. O divórcio foi permitido por Deus com o fim de remediar o mal causado pelos homens que repudiavam suas esposas. Contudo, que fique claro que a vontade de Deus é que o marido e a esposa não se separem. Eu não vou estudar este texto de forma mais detalhada com vocês, uma vez que já o fiz em outra oportunidade. Contudo, eu vou deixar aqui o link de um estudo sobre este tema, divórcio, caso você tenha interesse de compreender melhor o ensino de Jesus. Vamos seguir adiante em nosso texto. Quero convidar você à leitura dos versos 11 e 12 deste capítulo. Diz assim: Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite.
Um eunuco era um homem impotente, incapaz de ter relações sexuais, que geralmente havia sido castrado antes da puberdade. Após Jesus afirmar que o repúdio, fora houvesse um caso de traição, era algo errado, os discípulos acharam o casamento pesado demais e disseram que seria melhor não casar. Jesus explica para os seus discípulos que o celibato ou a vida sem casamento é o chamado para poucos, denominando os que foram chamados para viverem assim de eunucos e dividindo-os em três tipos: os nascidos assim, pessoas que por questões físicas, genéticas ou ausência natural de atração, de capacidade sexual, não se casam. Um segundo grupo, aqueles que foram feitos pelos homens, indivíduos que foram mutilados, né, ou impedidos à força por outras pessoas, como era comum nas cortes antigas. E um terceiro grupo, que escolheram ser eunucos por causa do reino, pessoas que voluntariamente escolhem abrir mão de se casar, de ter uma vida sexual ativa, para focar todo o seu tempo e energia nas coisas de Deus. Portanto, finalizo dizendo a você que é casado ou casada, que faça tudo para assim se manter, pois esta é a vontade de Deus para os casados. Caso você ainda esteja solteira ou solteiro, lembre-se que o matrimônio é algo desejado por Deus para nós. Mas caso você não deseje se casar, cuide para não viver em pecado, pois são poucos que conseguem viver no celibato sem pecar. Deus te abençoe grandemente.